A preciosidade da alma. Mensagem por Thomas Watson. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Mateus 16:26. Todo homem carrega consigo um tesouro, uma alma divina. E para que essa joia não seja subestimada, nosso Salvador aqui estabelece um preço sobre ela. Ele coloca a alma em equilíbrio com o mundo inteiro, e sendo colocada na balança, a alma pesa mais. O que um homem lucra se ele ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma? O mundo é um tecido majestoso, enriquecido com beleza e excelência. É como uma peça meticulosa de tapeçaria decorada com várias cores. É um espelho brilhante, no qual resplandece muito da sabedoria e majestade de Deus. Mas, por mais glorioso que seja este mundo, todo homem carrega consigo um mundo mais glorioso, uma alma preciosa. Seria a falência do mundo dar metade do preço de uma alma. Desfará o mundo para comprá-lo e desfará aquele que o vender. Se pudermos salvar nossas almas, embora percamos o mundo, é uma perda lucrativa. Mas se perdermos nossas almas, embora ganhemos o mundo, nossos próprios ganhos nos arruinarão. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? As palavras se ramificam em 5 partes. Primeiro, uma suposição de compra, se um homem ganhar. A preposição é hipotética. Cristo não diz que ganhará, mas apresenta uma suposição. Não é uma compra certa, é apenas suposta. Segundo, a compra em si, o mundo. Terceiro, a extensão da compra, o mundo inteiro, o mundo com todas as suas receitas e benefícios. Quarto, os termos desta compra. Ele perderá sua alma. Não que sua alma seja aniquilada, isso o faria feliz, mas ele perderá o fim de sua criação. Ele perderá a glória se perder sua alma. A perda da alma é amplificada por 2 coisas. Primeiro, a propriedade é a sua própria alma, o que está mais próximo dele, o que é mais ele mesmo. A alma é a parte mais nobre, é o homem do homem. Em segundo lugar, a irrecuperabilidade da perda. O que um homem dará em troca de sua alma? O que ele deve dar? É como se Cristo tivesse dito: ai, ele não tem nada para dar. Ou se ele tivesse algo para dar, ainda assim nada será levado por isso. A alma não pode ser trocada, não haverá fiança tomada por isso. O que um homem dará em troca de sua alma? Quinto, o veredito de nosso Salvador sobre esta compra, pois que aproveita o homem. É como se Cristo tivesse dito: ele terá uma negociação difícil, ele finalmente se arrependerá de vendê-lo. É apenas a compra do tolo. Doutrina: a alma do homem é uma joia mais preciosa que o mundo. Todas as almas têm um preço. Neste sentido, vale a máxima: todas as almas são iguais. A alma do príncipe e do camponês são iguais, e cada alma tem mais valor do que o mundo. Para a ilustração da doutrina, há 2 coisas a serem demonstradas. Primeiro, que a alma é muito preciosa. Segundo, que é mais preciosa do que o mundo. Primeiro, a alma é muito preciosa. O que Jó disse sobre a sabedoria, posso aplicar apropriadamente à alma. O homem não compreende o seu valor. Não pode ser comprada com o ouro mais puro, nem seu preço pode ser medido em prata. Não pode ser comprada com ouro de Ofir, com preciosos ônix ou safiras. Nem ouro nem cristal se comparam a ela, nem podem ser adquiridas como joias de ouro. Jó 28, verso 13 e versos 16 e 17. A alma é a glória da criação. A alma é um feixe de Deus, é um brilho de brilho celestial, como Damasceno o chama. Há na alma uma ideia e semelhança de Deus, uma analogia de semelhança de Deus.
Davi admirava tanto a textura rara e o acabamento de seu corpo. Salmo 139, versos 14 e 15. Fui feito de maneira assombrosa e maravilhosa. Se o armário é tão curiosamente trabalhado, o que é a joia? Quão rica e gloriosamente a alma é bordada. É divinamente embutida e esmaltada. O corpo é apenas a bainha. Daniel 7,15. Eu estava triste no meu corpo. Na versão caldeia está no meio da minha bainha. O corpo mais belo é como um invólucro de veludo. A alma é a lâmina de metal admirável, diamante cravada em um anel de argila. A alma é um vaso de honra. O próprio Deus é servido neste vaso. A alma é a ave do paraíso que voa alto. Pode ser comparada às asas dos querubins. Tem uma rapidez alada para voar para o céu. A alma é capaz de comunhão com Deus e os anjos. A alma é a casa de Deus que Ele fez para habitar. Hebreus 13:6. A compreensão, a vontade e os afetos são as 3 histórias desta casa. Que pena que este belo edifício seja alugado e o diabo se torne um inquilino nele. A preciosidade da alma é vista em seu valor intrínseco e em seu valor estimado. A alma tem um valor intrínseco que se manifesta em sua espiritualidade e em sua imortalidade. A alma é uma substância espiritual. É um ditado entre os antigos: nossas almas são temperadas na mesma argamassa que os espíritos celestiais. A alma é espiritual de 3 maneiras: em sua essência, em seu objeto e em sua operação. A alma é espiritual em sua essência. Deus a soprou. Gênesis 2:7. É uma centelha acesa pelo sopro de Deus. A alma pode ser comparada ao espírito do vinho, o corpo para a escória. Os espíritos são a parte mais pura e refinada do vinho, e assim é a alma. O corpo é mais vulgar. A alma é a parte mais refinada e sublimada do homem. Não me entenda mal quando digo que a alma é espiritual e que é um feixe de Deus. Não quero dizer que seja da mesma substância que ele, como Servetus, Osiander e outros sustentaram, pois quando se diz que Deus soprou no homem o sopro da vida, eles erroneamente pensaram que a alma, sendo infundida, transmitia ao homem o espírito e a substância de Deus, cuja opinião é absurda e pecaminosa. Pois se a alma deve fazer parte da essência divina, segue-se que a essência de Deus deve estar sujeita não apenas à mudança e à paixão, mas, o que é pior, ao pecado, o que seria uma blasfêmia afirmar. Portanto, quando dizemos que a alma é espiritual, queremos dizer que Deus a investiu de muitos dons nobres. Ele a fez um espelho de beleza e imprimiu sobre ela uma excelência incomparável. O sol brilhando sobre o cristal transmite sua beleza, não seu ser. A alma é espiritual em seu objeto, contempla Deus e o céu. Deus é o orbe e o centro onde a alma se fixa. A alma se move para Deus como para o seu descanso. Salmo 116, verso 7. Volta ao teu descanso, ó minha alma. Ele é a arca para a qual esta pomba voa. Nada além de Deus pode preencher uma alma nascida no céu. Se a terra fosse transformada em um globo de ouro, não poderia encher o coração. Ainda gritaria, dê. Sendo a alma espiritual, somente Deus pode ser o objeto adequado dela. A alma é espiritual em sua operação. Por ser imaterial, não depende do corpo em seu funcionamento. Os sentidos da visão, da audição e do restante dos órgãos do corpo cessam e morrem com o corpo porque são partes do corpo e dependem dele. Mas a alma tem uma natureza distinta do corpo. Ela se move e opera por si mesma, embora o corpo esteja morto e não dependa ou coexista com o corpo. Tales Milésios, um antigo filósofo, chamou a alma de automóvel. Tem um princípio intrínseco de vida em movimento, embora seja separada do corpo. Ainda você viu a espiritualidade da alma. A preciosidade da alma
também aparece em sua imortalidade. Há quem diga que a alma é mortal. Na verdade, seria bom para aqueles que não vivem como homens se eles pudessem morrer como animais. Mas, como bem se observa, é impossível que qualquer coisa de natureza espiritual não composta esteja sujeita à morte e à corrupção. As almas dos crentes estão com Cristo após a morte. Filipenses 1:23. O Eco Lampadias disse a seu amigo que veio visitá-lo em seu leito de morte: boas notícias. Em breve estarei com Cristo meu Senhor. E a alma devota estará para sempre com o Senhor. 1 aos Tessalonicenses 4:17. Os pagãos tiveram alguns vislumbres da imortalidade da alma. Cícero disse que o cisne foi dedicado a Apolo porque ele canta docemente antes de sua morte, por qual emblema eles insinuaram a alegria de homens virtuosos antes de sua morte, como supondo as delícias elíseas que eles sempre deveriam desfrutar após esta vida. E lemos que era um costume entre os romanos, quando seus grandes homens morriam, fazer uma águia voar alto no ar, significando com isso que a alma era imortal e não morria quando o corpo morre. A imortalidade da alma pode ser provada por este argumento: o que não pode ser morto não pode morrer. A alma não é capaz de ser morta. Lucas 12:4. Não temais os que matam o corpo e depois disso não podem fazer mais nada. Portanto, a alma, não podendo ser morta, não está em possibilidade de morrer. A essência da alma é espiritual. Ela tem um começo, mas não tem fim. É eterna. A alma não envelhece, vive para sempre, o que pode ser dito de qualquer outra coisa criada. As coisas mundanas são tão cheias de mutação quanto movimento e, como a cabeça de Jonas, tem um verme comendo pela raiz. A alma tem um valor estimado. Jesus Cristo atribuiu alto valor e estima à alma. Ele a fez e comprou, portanto, ele conhece melhor o valor disso. Ele se vendeu para comprar a alma. Zacarias 11:12. Eles passaram pelo meu preço 30 moedas de prata. Não, ele estava contente não apenas em ser vendido, mas em morrer. Isso aumenta o preço da alma. Custou o sangue de Deus. Atos 20:28. 1 Pedro 1:19. Vocês não foram resgatados com coisas corruptíveis como prata e ouro, mas com o precioso sangue de Cristo. Cristo deve morrer para que a alma possa viver. O herdeiro do céu foi penhorado pela alma do homem. O que Cristo poderia dar mais do que ele mesmo? O que em si mesmo era mais querido do que seu sangue? Ó alma preciosa, que tem a imagem de Deus para te embelezar e o sangue de Deus para te redimir. Sacerdote, sua natureza divina o altar, e seu sangue o sacrifício que ele ofereceu como expiação por nossas almas. Agora, calcule quanto vale uma gota do sangue de Cristo e então diga-me quanto vale uma alma. Satanás valoriza as almas. Ele conhece o seu valor. O rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me o povo e leva os bens para ti. Então Satanás diz: dê-me as pessoas. Ele não se importa com quão rico você é. Ele não se esforça para tirar suas propriedades, mas suas almas. Dê-me as pessoas, diz ele. Você leva as mercadorias. Quais são todos os seus estratagemas de guerra, suas armadilhas sutis, se não para capturar almas? Por que esse leão ruge tanto, se não por sua presa? Ele inveja a felicidade da alma. Ele estabelece todo o trem da tentação para explodir todo o forte real da alma. Por que ele coloca iscas tão adequadas? Ele atrai o ambicioso com uma coroa, o ganancioso com uma maçã dourada e o lascivo com beleza. Por que ele tenta você para o colo de Dalila? Para mantê-lo longe do seio de Abraão. O diabo está pescando a alma preciosa. Desfazer almas é seu orgulho. Ele se gloria na condenação das almas. É próximo da vitória morrer vingado. Se Satanás, aquele leão, deve ser mantido em seu covil infernal, é todo o céu que ele espera estender sua pata
e puxar outros para o covil com ele. Segundo, tendo mostrado a preciosidade da alma, a próxima coisa a ser demonstrada é que a alma é mais preciosa do que o mundo. O mundo é feito de uma massa mais impura. O mundo é de uma forma mais grosseira, de um extrato terreno. A alma é nascida do céu, de uma fiação mais fina, de uma descendência mais nobre. O mundo é um grande livro ou volume no qual lemos a majestade e a sabedoria daquele que o fez. Mas a alma é a imagem de Deus, conforme Gênesis 1. A alma é uma peça estudada. Quando Deus fez o mundo, foi apenas faça e foi feito. Mas quando ele fez a alma, todas as pessoas da Trindade sentaram-se juntas à mesa do conselho. Gênesis 1:26. Vinde, façamos o homem à nossa própria semelhança. A alma é um espelho onde alguns raios da glória divina brilham. Muito de Deus deve ser visto nela. Embora este espelho esteja rachado pela queda, ainda assim um dia será perfeito. Lemos sobre espíritos de justos aperfeiçoados, Hebreus 12:23. A alma, desde a queda de Adão, pode ser comparada à lua minguante, muito obscurecida pelo pecado. Mas quando é santificada pelo Espírito e traduzido daqui, será como a lua cheia, brilhará em sua glória perfeita. Se a alma é tão preciosa, veja então o que é esse culto que Deus espera e aceita, ou seja, aquele que vem da parte mais nobre da alma. Salmo 25, verso 1. A ti, ó Senhor, elevo a minha alma. Davi não apenas levantou sua voz, mas sua alma. Embora Deus tenha o olho e o joelho, o serviço do corpo, ainda assim ele reclama daqueles que se aproximam com os lábios, quando seus corações estão longe dele. Isaías 29:13. A alma é a joia. Davi não apenas afinou seu alaúde e violino, mas também sua alma afinada para louvar a Deus. Salmo 103, verso 1. Bendize ao Senhor, ó minha alma. Suas afeições reunidas em adoração compunham o concerto. A alma é ao mesmo tempo o altar, fogo e incenso. É o altar no qual oferecemos nossas orações, o fogo que acende nossas orações e o incenso que as perfuma. Os olhos de Deus estão principalmente sobre a alma. Traga 100 pratos para a mesa e ele não cortará nada além disso. Esta é a carne saborosa que ele ama. Aquele que é melhor será servido com o melhor. Quando damos a ele a alma em um dever, então damos a ele a flor e o creme. Por uma química sagrada, destilamos os espíritos. Uma alma inflamada no serviço é a taça de vinho aromático e o suco da romã, Cântico dos Cânticos 8:2, que a esposa dá a Cristo para beber. Sem a adoração da alma, toda a nossa religião é apenas exercício corporal que de nada aproveita. 1 Timóteo 4:8. Sem a alma, damos a Deus apenas uma carcaça. O que são todos os jejuns, penitências e peregrinações dos papistas, se não ir para o inferno com mais pompa? O que são as orações do formalista, que até esfriam entre seus lábios, se não uma devoção morta? Não é sacrifício, mas sacrilégio. Ele rouba de Deus aquilo a que ele tem direito, sua alma. Se a alma é tão preciosa, então de que importância deveriam ser as ordenanças e os ministros? As ordenanças são a escada de ouro pela qual a alma sobe ao céu. Eles são condutos da água da vida. Oh, quão preciosos devem ser para nós! Aqueles que são contra as ordenanças são contra serem salvos. E quão preciosos devem ser os ministros cujo trabalho é salvar almas. Seus pés devem ser considerados bonitos. Seu trabalho deve ser precioso. Eles trabalham com Deus e trabalham por suas almas. Todo o suor, as lágrimas e as orações deles são para você. Eles cortejam suas almas e muitas vezes passam a vida no traje. Sua liberdade deve ser preciosa. Se de fato você vir algum deles que está nesta sagrada e honrosa função,
seja ocioso ou voraz, se eles não manejarem a palavra corretamente e viverem honestamente, censure-os e os não poupe. Deus me livre de abrir minha boca para isso. Na lei, os lábios do leproso deveriam ser cobertos. Aquele ministro que é por ofício um anjo, mas por sua vida um leproso, deveria ter seus lábios cobertos. Ele merece ser silenciado. Um bom pregador, para um fígado ruim, é como um médico que tem a peste. Embora os conselhos e prescrições que ele dê possam ser bons, sua praga infecta o paciente. Assim, embora os ministros possam ter boas palavras e dar boas prescrições no púlpito, a praga de suas vidas profanas infecta seu povo. Se você encontrar um Ofni e Finéias entre os filhos de Levi, cuja vida profana faz com que a oferta de Deus seja abominável, você economizará um trabalho de Deus em expulsá-los. Mas certifique-se de distinguir entre o precioso e o vil. Enquanto você deixa sair o sangue ruim, tenha cuidado para preservar o sangue do coração. Enquanto expurgas os maus humores, não destruas os espíritos. Enquanto estiver tirando o rapé, não ofusque as luzes do santuário de Deus. É uma obra digna de um Juliano suprimir o ministério ortodoxo e abrir o templo do ídolo. Os romanos saquearam a cidade de Corinto e a arrasaram por alguma incivilidade oferecida ao seu embaixador. Deus vingará as afrontas feitas aos seus ministros. Salmo 105, verso 15. Oh, tome cuidado com isso. Se as almas são de valor tão infinito, quão preciosas devem ser suas liberdades, cujo objetivo e negociação é salvar almas. 1 Timóteo 4,16 e Judas verso 23. Exortação. Se a alma é tão preciosa, tome cuidado para não abusar de sua alma. Sócrates exortou os jovens a olharem seus rostos em um espelho e, se vissem que eram belas, não deveriam fazer nada indigno de sua beleza. Cristãos, Deus deu a vocês almas que brilham com beleza divina. Oh, não faça nada indigno dessas almas, não abuse delas. Existem 4 tipos de pessoas que abusam das almas. Primeiro, eles abusam de suas almas quando degradam. Essas pessoas colocam o mundo acima de suas almas, que suspiram pelo pó da terra. Amós 2, verso 7. É como se a casa de um homem estivesse pegando fogo e ele deveria cuidar para preservar a madeira, mas deixar seu filho ser queimado no fogo. Essas pessoas tornam suas almas servas de seus corpos. O corpo é apenas a parte bruta, a alma a parte angelical. A alma é a rainha regente, adornada com as joias do conhecimento e que impunha o cetro da liberdade. Oh, que pena que esta alma excelente seja transformada em vassalo e moída no moinho, enquanto o corpo, entretanto, se senta em uma cadeira de estado. Eclesiastes 10, verso 7. Vi servos a cavalo e príncipes andando como servos sobre a terra. Não é um mal sob o sol ver o corpo cavalgando em pompa e triunfo, e a alma do homem, aquela coisa real e nascida do céu, como um escravo andando a pé. Segundo, eles abusam de suas almas quando as vendem. O avarento vende sua alma por dinheiro. Disse do advogado, ele tem uma língua que será vendida por uma taxa. Assim, o avarento tem uma alma que se vende por dinheiro. Acã vendeu sua alma por uma cunha de ouro. Judas vendeu sua alma por prata e barato ainda por cima. Por 30 moedas de prata, ele vendeu Cristo, que valia mais que o céu, e sua própria alma, que valia mais que o mundo. Quantos condenaram suas almas por dinheiro? 1 Timóteo 6, versos 9 e 10. Se você misturar essas coisas terrenas com suas almas e deixá-las ficar muito perto de você, com o tempo elas consumirão e desfarão suas almas. A pessoa ambiciosa vende sua alma por honra. Alexandre VI vendeu sua alma ao diabo por um papado. O que é essa honra, senão uma tocha acesa pelo sopro do povo e com o menor sopro de censura soprado?
Quantas almas foram lançadas ao inferno com o vento do aplauso popular? A pessoa voluptuosa vende sua alma por prazer. Hélio Gábalo afogou-se em água doce. Da mesma forma, muitos afogam suas almas nas doces águas perfumadas do prazer. Platão chama o prazer de a isca que captura as almas. O prazer é um cabresto de seda, um diabo lisonjeiro, mata abraçando. Terceiro, eles abusam de suas almas quando as envenenam. O erro é um doce veneno. Inácio chama isso de invenção do diabo. Um homem pode tanto condenar sua alma pelo erro quanto pelo vício, e pode ir para o inferno tanto por uma opinião bêbada quanto por uma vida bêbada. Quarto, eles abusam de suas almas quando passam fome. Estes são os que dizem estar acima das ordenanças, mas certamente não estaremos acima das ordenanças até que estejamos acima do pecado. O apóstolo disse que no sacramento abençoado devemos nos lembrar da morte do Senhor até que Ele venha, isto é, até que Cristo venha para julgamento. 1 Coríntios 11:26. Como então alguém pode omitir os sacramentos sem um desprezo e uma afronta oferecidos ao próprio Cristo? Se Paulo e os apóstolos, aqueles gigantes na graça, precisavam da ceia do Senhor para confirmá-los e alimentá-los, muito mais precisamos de tais ordenanças sagradas que têm apenas uma fé infantil. Mas Satanás gosta desses dias de jejum. Ele teria homens jejuando das ordenanças. Se o corpo é impedido de comer, não pode viver muito. Se a alma é uma coisa tão preciosa, tome cuidado para não perder suas almas. Que perda aparecerá nessas duas coisas? Primeiro, é uma perda tola perder a alma. Seu tolo, esta noite sua alma será exigida de você. Lucas 12:20. É uma perda tola perder a alma, e isso em 3 aspectos. Primeiro, porque existe a possibilidade de salvar a alma. Temos tempo para trabalhar, temos luz para trabalhar, temos o Espírito Santo nos oferecendo ajuda. A alma é como um navio carregado de joias. O Espírito é um vendaval para soprar. Se apenas lançássemos a âncora do pecado, poderíamos chegar ao porto da felicidade. Em segundo lugar, é uma perda tola porque perdemos a alma por coisas sem valor. As coisas mundanas estão infinitamente abaixo da alma. Eles são nulidades. Provérbios 23:5. Olhe para as riquezas e elas se foram, pois certamente criarão asas e voarão para o céu como uma águia. O mundo é apenas um feitiço. Essas coisas brilham em nossos olhos, mas na morte diremos que colocamos nossos olhos naquilo que não é. Agora, perder a alma por coisas tão pobres e sem consideração é uma coisa tola. É como se alguém jogasse um diamante em uma pereira. Ele perde seu diamante. Terceiro, é uma perda tola para um homem perder sua alma, porque ele mesmo tem uma mão nisso. Não é loucura dar-se veneno? Um pecador tem as mãos saturadas com o sangue de sua própria alma. Sua destruição é de si mesmo. Oséias 13:9. Eles armam ciladas para o seu próprio sangue. Provérbios 1:18. O tolo pecador nutre aquelas concupiscências que matam sua alma. A árvore gera o verme e o verme come a árvore. Não seria loucura uma guarnição abrir-se ao inimigo que a sitia? O pecador se abre para essas concupiscências que guerreiam contra sua alma, e esta é uma perda tola. 1 Pedro 2:11. Segundo, é uma perda irreparável perder a alma. Outras perdas podem ser compensadas novamente. Se um homem perde a saúde, ele pode recuperá-la. Se ele perder sua propriedade, poderá recuperá-la. Mas se ele perder sua alma, essa perda nunca mais poderá ser compensada. Existem mais salvadores para morrer pela alma? Como Noemi disse às suas filhas, ainda há filhos no meu ventre, Rute 1:11.
Deus tem mais filhos? Ou ele enviará seu filho mais uma vez ao mundo? Não. A próxima vinda de Cristo não é para salvá-lo, mas para julgá-lo. Cristão, lembre-se de que você tem apenas uma alma, e se ela se for, tudo se vai. Deus, disse Crisóstomo, deu-lhe 2 olhos. Se você perder um, terá outro. Terceiro, a perda da alma é uma perda eterna. Uma vez que a alma se perde, ela se perde para sempre. O pecador e a fornalha nunca se separarão. Isaías 33:14. Assim como o coração do pecador nunca será esvaziado de pecado, o frasco de Deus nunca será esvaziado de ira. Amém.